Pronto, aqui. Pronto, começou a gravação. Por favor, Azul. cara, vamos lá. Então vamos lá. Então, gente, primeiramente, é um prazer estar com vocês aqui. Tá? Meu nome é Belmiro Vivaldo, eu sou mestre e doutor pela UFBA. Tenho pesquisa nessa área dos direitos LGBTQIA+, desde 2004, até um pouco antes, talvez, né? Mas, na verdade, assim, é um prazer estar com vocês para fazer, vamos dizer, uma recriação, né, sobre a questão da minha própria defesa, da pesquisa, e já bater um papo também sobre a ideia da própria pesquisa. Antes, já estava um pouco resumindo sobre como é que foi a questão do mestrado, e justamente falando que eu quero, na verdade, hoje, bater um papo com vocês sobre também, um pouco sobre o processo de pesquisa nessa nossa área, que é uma área que não é tão, vamos dizer, que exige métodos de pesquisa, e até, cara, que você vai fazer até o seu curso, vou tentar até ver o seu participo também, mas o que acontece? Porque nós temos um objeto de pesquisa que é um pouco diferente, ele é mais social, se aproxima mais da etnologia, né, da pesquisa mais antropológica em certos momentos, então a gente tem esse ponto que a gente vai colocando. Aí eu estava falando nesse ponto aí agora, né, que foi do trabalho do mestrado, em que eu fiz um trabalho sobre dano moral por discriminação à pessoa em decorrência de sua orientação sexual, que na época parecia um trabalho, era bem assim, nossa, bem diferente. Eu não sei, inclusive, se foi o primeiro trabalho da Faculdade de Direito sobre esse tema, não sei se foi, mas eu sei que na época foi bem fora da caixa, assim, né? E hoje, assim, a abordagem do dano moral não é um pouco mais trivial, mas devido aos vários tipos de violência que nós todos sofremos, então a gente vê que ele ainda é justificável, ainda é relevante e por aí afora. Aí no doutorado, eu tinha que falar sobre um tema que fosse inédito, porque a tese de doutorado, ela exige, né, um tema que seja inédito. Então, eu estava pensando, vou para lá, vou para cá, e aí meio que dá aquela sensação de que nada está tão inédito, e o ineditismo, ele não está em si na temática, mas está na abordagem. Mas no meu caso foi na temática mesmo, assim, que surgiu. Aí eu vi, né, esse tal desse chemsex, que apareceu, na verdade, por aí, de uma matéria que apareceu num portal de notícias no Brasil, e aí eu fui investigar que era um fenômeno que já era muito percebido dentro, não só da comunidade LGBTQ, tá, gente? Mas, assim, comparando com a própria situação do HIV, que foi muito percebida e que recebeu, assim, vetores iniciais de pesquisa e de investigação, vamos dizer, nesse sentido, de investimento, de financiamento, e se focou muito nos próprios homens gays, no caso, ou melhor falando tecnicamente, os HSH, homens que fazem sexo com homens, não necessariamente gays, né, bis ou até héteros que eventualmente façam, mas o ponto que se coloca é esse, é que o chemsex, embora hoje as pessoas já meio que popularizaram o termo, já chegar nesse ponto já, mas o chemsex, ele foi muito identificado como sendo um comportamento muito presente, ou muito característico dos próprios grupos de homens HSH, não excluindo, é claro, quaisquer outras pessoas que tenham esse ponto. Vocês vão compreender ao longo da exposição o que é chemsex e o que não é chemsex. Sobretudo... Belmiro, Oi, deixa eu te atrapalhar um segundo. Como a gente tem muito aluno também da graduação, é importante que você me ajude com uma coisa. As siglas, HSH. Ah, perfeito. Beleza, excelente. Bem lembrado. Porque senão acaba passando na compreensão como um todo, cara. Então, relembra, ou melhor, apresenta para os alunos a sigla, a expressão, a ideia, por favor. Tá certo, tranquilo. Pessoal, o que acontece? Nós conhecemos muito sobre uma perspectiva, vamos dizer assim, em geral, né? A gente fala muito assim, comunidade LGBT, né? A gente fala muito, vou falar inclusive da sigla da comunidade também, é bom a gente também falar um pouco desse basicão também. Mas falam gays, lésbicas, trans, etc. Mas só que, tecnicamente, cientificamente, para efeito de amostra de pesquisa, nós temos que considerar HSH, que significa homens que fazem sexo com homens. Quando se faz esse tipo de recorte,
Não se está querendo necessariamente, embora perpasse por isso, avaliar a orientação sexual, que é, vamos dizer assim, é o desejo, né? Vamos dizer assim, a preferência, o afeto da pessoa para com outra. Está se falando apenas o fato. Qual é o fato? O fato é ter feito prática de sexo. É, por exemplo, o mesmo critério que era utilizado até pouco tempo atrás para limitar, né, quase que inviabilizar a doação de sangue, por exemplo, dos homens, façam homens gays, mas na verdade são os HSH, que literalmente é isso, homem que faz sexo com homem. E a mesma sigla tem um equivalente também no próprio inglês também, usando male, no caso, o M no lugar de homem, para entender isso. Então, esse universo de pesquisa que existe. Isso é bem colocado, e qualquer dúvida, se tiverem, pode também perguntar e pedir para explicar também. Então, aí, Belmiro, sabe o que vai ser legal, então, depois você aproveitar no desenvolvimento da ideia, que você perpassou aqui rapidamente nessa discussão, trazer para que os nossos pesquisadores e quem nos acompanha nesse momento o seguinte: necessariamente, quando a gente fala de HSH, homem que faz sexo com homem, a gente está falando de homossexual? De jeito nenhum. E eu acho que isso é um ponto muito importante nessa nossa introdução, você não acha? Eu acho importantíssimo, e sobretudo por conta do seguinte. E desculpa mais uma vez ter te interrompido, tá, cara? Como você é da casa, eu acho que fica mais fácil a gente dialogar assim, tá bom? Mas sem problema. Se estiver incomodando, você manda parar, você tem total liberdade, por favor. Não, tá ótimo, pode colocar, viu? E assim, gente, por que isso é importante? Porque até mesmo a sua hipótese de pesquisa, ela muda. Porque você não está, na verdade, pesquisando a orientação sexual, o desejo, a preferência, a sexualidade da pessoa. Você tá, na verdade, pesquisando o fato. Então, o que se quer pesquisar? Quer pesquisar um tipo de fato. Vamos falar fenômeno, mas fenômeno tem um quezinho de filosofia fenomenológica. Você está investigando um fato, que são homens que fazem sexo com homens, motivados ou incentivados ou porque querem ou porque depende exclusivamente do uso de substâncias psicoativas. Então não quer saber se a pessoa, por exemplo, se esses homens, eles fizeram sexo, se auto-percebem como sendo heterossexuais, por exemplo, ou bissexuais, ou pansexuais, ou ainda como como homossexuais. E até é bom também salientar que hoje é dia 23, né? Hoje é o dia da visibilidade bissexual, inclusive. E os bissexuais, é bom também lembrar que é um grupo, dentro da nossa sopa de letrinhas, né? É um grupo, assim, bastante... que sofre muito tipo de discriminação de vários lados, né? Porque algumas pessoas acham que são indecisos, outros acham que é como se fossem pessoas que na verdade não são sinceras, estão confusas. E engraçado que dentro da sigla, que é o L de lésbica, G de gay, B de bissexual, T, aí o T vai variar, tem travesti, transexual, tem até uma variação para TT, né? Colocar os dois separados. Enfim, então, na verdade, não se quer verificar esse tipo de situação. Aí, e o termo homossexual é também um termo também que ele, vamos falar que todos os termos podem se encarar como problemático em certa medida, mas o termo homossexual, a gente tem tentado, assim, não falar desta forma. Por quê? Porque, embora pareça ser uma forma, vamos dizer assim, educada, né, e normal, mas ainda remete ao momento em que o homossexual era um indivíduo portador de homossexualismo, sim, ismo com sentido de doença, de patologia. Então, gay é mais assim, é mais suave, é mais tranquilo, mas a linguagem também ela vai evoluindo com a sociedade e etc. Então, vocês entenderam qual foi a pesquisa? Então, a pesquisa, qual foi o objeto da pesquisa? Qual foi? HSH. Independentemente se a pessoa se considera que faz sexo com homem, como se falar brincadeira, tá, gente? Na broderagem, vamos falar assim, ou, né, naquela coisa mais que se vê como hétero, ou se de fato é uma pessoa gay, é um homem que faz sexo sempre dessa forma. Esse foi o recorte interno. Outra coisa é o recorte externo.
por que que não se investigou, por que que eu não investiguei outros grupos, né? Da própria comunidade, como também fora dela. Eu posso dar uma resposta curta e seca e uma resposta, na verdade, mais explicada. Vou dar as duas. Resposta curta e seca, porque não dá tempo. Não dá tempo e a gente tem que realmente ter muito foco na própria pesquisa. Também não é só não dar o tempo, mas é porque a pesquisa ela também se baseou muito em pesquisas equivalentes, inclusive coloquei isso na tese, né, bem explicado. Vocês vão receber a tese, eu passei para vocês, podem ler à vontade, isso aí é público. Então, se baseou em outras pesquisas equivalentes com o mesmo objeto de estudo. E a percepção do chemsex, para além dos HSH, é algo também um pouco recente, e o próprio, vamos dizer assim, criador, vamos falar do termo, né, dessa percepção, que é o David Schwartz, ele mesmo já não gosta disso. Sim, mas eu não falei do que é chemsex, né? Então, o que acontece? Chemsex, vocês podem perceber que é uma junção de palavras de natureza, portanto, de língua inglesa, que o chem vem de chemical, químico, e sex de sexo. Então, literalmente, sexo químico. Neste ano 2020, começou-se a discutir mais o chemsex no Brasil. Já fiz até live até com uma ONG importantíssima de São Paulo, a Impulse. Na verdade, é uma ONG internacional, mas ela tem várias como fala, filiais, digamos assim. Então, o Doutor Maravilha, infectologista, que é influenciador digital, faz muito trabalho nessa área. Então, eles já estão utilizando sexo químico. Tanto que na Amazon, meu livro, que foi só uma versão adaptada da minha tese, né, um pouco que eu inverti os capítulos, etc., eu até fiz uma edição recentemente e botei assim, o chemsex, eu botei entre parênteses, sexo químico, porque eu vi que no Brasil estão adotando. Se eu fosse escrever hoje esse trabalho, eu chamaria de sexo químico, não chamaria de chemsex, né? Mas isso muda muito rápido, vocês veem, por exemplo. Beleza. Então, assim, essa banca foi avaliada aqui, foram os professores, a tese foi avaliada com nota 10, então fiquei muito, assim, feliz, assim, foi 10 mesmo. Eu acho que não merecia 10, sinceramente, porque o trabalho não foi entregue redondo, não mandei para revisão, não tive dinheiro para isso, não teve tempo, definido no meio da pandemia, teleconferência, sendo muito honesto, 9 merecia, mas 10 eu achei que foi gentileza. Talvez pelo ineditismo, pela pesquisa, você não entender por quê. E foi a professora Mônica, né? Se você quiser, eu posso solicitar esse ajuste, viu? Não, pelo amor de Deus, faz isso não. O que é meu marketing? Não, é porque assim, eu senti que você está muito incomodado com isso, cara. Se você quiser, eu faço essa solicitação direta, não tem o menor problema. A gente acaba com esse seu incômodo. Fique quieto, entendeu o que acontece? Então, acontece o seguinte, então aí foi a professora Mônica, minha orientadora, aí na banca, né, na ordem da sequência, né, dos internos e externos, né, professora auxiliadora Minaim, professor Ricardo Maurício Freire Soares, professora Ana Tereza Meirelles, da área de bioética externa da Católica, professora Jéssica Hind, que também é externa também da Católica, e a professora Jéssica faz parte do grupo de pesquisa também. Ana Tereza, ela faz, mas não tem ido muito, eu acho que não sei mais a situação dela. Então, bora lá. E o título de todo o trabalho acadêmico é título gigante, né? Chemsex como padrão comportamental. E outra coisa, vocês estão pesquisando, vocês têm que saber, muitos colocam no título. Porque existe um título que é comercial, que você vai usar quando você for publicar alguma coisa a partir de sua pesquisa. E existe o título que é um título acadêmico. O título acadêmico costuma ser grande, costuma até ser dividido até em título e subtítulo. Então, você tem que tentar detectar no seu título o máximo de fidedignidade possível com o seu tema, que é o seu objeto da pesquisa, o objeto central da pesquisa, ainda que fique grande, para poder não deixar escapar nada. E seu trabalho tem que ser assim, você tem que escrever todo o seu sumário, vou mostrar o sumário para vocês aqui, tem que ser assim, tem que falar de toda a palavrinha que tiver aqui. Então, botei padrão comportamental e a adequação do sistema de saúde brasileiro à luz da bioética de intervenção para acolhimento dos envolvidos. Claro que aqui não dá para colocar no título que é o direito à vida, mas isso está na discussão. Eu tinha que colocar que era bioética, porque é da linha de pesquisa, escolher uma corrente específica da bioética, que é a bioética de intervenção, a gente vai falar já
porque esse nome parece um nome feio, né? Mas não estou defendendo internação compulsória, nada disso, tá bom? É porque o nome dela é realmente feio, os próprios autores dela não gostam desse nome, o que é o Volney Garrafa e Dora Porto, os principais expoentes do nome. E é uma bioética brasileira, tá? Nossa, Macunaíma ela. Para com meus envolvidos. Então, meu trabalho foi sobre se a saúde, se o SUS brasileiro e mais planos privados, como é que eles estão entendendo o chemsex, tá? Não vou dar spoiler de como é que foi essa situação daí. Aí foi aquela telinha, não sei o quê, que a gente põe. Aí vamos lá. Vamos entender como é que foi a justificativa da pesquisa. Claro que aí, né, no slide, eu já botei logo no slide o que tem que ser, né? Inédito, como exigido numa pesquisa de doutoramento, porque tem que ser inédita. Então, o que vai acontecer sobre isso? A justificativa, que é o porquê que você faz um trabalho, por que ela é relevante, por que merece ser discutido, né, etc., é justamente falando sobre a necessidade de perceber o chemsex como sendo algo muito específico. Por que ele é específico? Porque vamos colocar, isso foi, viu, Leandro? Isso foi uma coisa assim, meu Deus do céu. Tá, agora foi um professor em projeto. Foi desde o projeto até perto da minha defesa, foi defendendo dessa importância do tema. Por quê? Porque era muito comum as pessoas variarem entre 3 argumentos. Um eu já falei aqui, que por que eu recortei nos HSH e se eu não estou com isso no meu discurso, discriminando os demais, meio que reduzindo a questão, ou até meio que até difamando até, né? Tá tudo isso eu ouvi até, né? Até no comitê de ética e pesquisa que aprovou uma pesquisa de campo. Vamos falar sobre ela depois. Então, teve esse ponto. Outro ponto foi as pessoas acharem, quando eu falo pessoa, eu digo assim, não só população, quanto a comunidade científica também. As pessoas acharem que o pessoal usa aquela droga, usa droguinha, né, para poder dar aquela animada, entende? Então, não vem como sendo um uso problemático. Então, ou seja, traz esse aspecto sob o ponto de vista de um uso para dar uma animada, mas não necessariamente que seria um uso viciante. Por outro lado, quando se entende por um vício, a gente recai no outro problema, que é o problema relacionado a você associar, reduzir vou chamar assim, a dependência química clássica que nós entendemos, que é o quê? A pessoa que é viciada na cocaína, a pessoa que é viciada na droga X, entendeu? E aí a pessoa com isso, o sexo é uma consequência. Não é isto. O chemsex, ele é um entrelaçamento. Você faz uma associação tão poderosa, tão forte. Isso os entrevistados falaram muito bem sobre isso. Você faz um entrelaçamento tão forte entre o ato de ter prazer, que é o ato de sexo, mas não é só o prazer, mas também de você se permitir fazer sexo, tá? Com a droga, de modo que quando você usa a droga, você quer fazer sexo. Para você fazer sexo, você precisa de droga. Então as coisas, elas se ligam de uma forma que não dá para poder dissociar. E aí você acaba não tendo um encaixe em qual tipo de política pública vai ser adotada. Vamos falar da questão prática. Claro que, obviamente, até tem aqui, né, por exemplo, o chemsex está muito associado a ser um dos vetores de contaminação, né, de contágio do próprio HIV e outras ISTs também. Então, por exemplo, o chemsex deveria ser tratado diante dos centros que trabalham com a prevenção e tratamento, né, do HIV, ou o chemsex é uma questão de dependência química? Então, não tem sobre isso. E o que me incomodou, por isso que vem a questão do exterior, é porque no exterior, quando eu falo exterior, me refiro a Portugal, que é um dos países mais avançados que nós temos em redução de danos, etc. Canadá, Alemanha, Inglaterra, obviamente, que foi, vamos dizer, o que mais se financiou. Vocês têm ideia, o chemsex, ele está na página do governo britânico. Você vai lá em saúde pública, você acha lá uma página de chemsex, falando sobre o chemsex. Tem documentário na Netflix, enfim, 1000 coisas.
E aí, ou seja, posto uma coisa assim, que lá é vista assim, lá você tem clínica de chemsex. Como assim? Quando a pessoa, ela tem uma suposta, tem uma quase ou uma efetiva overdose, no caso a gente fala sobredose para brasileirar, né? Ou ainda qualquer outra situação, e se detecta que é chemsex, porque claro que é um trabalho de verificação, de diagnóstico, né, multidisciplinar, tem médico, psicólogo, enfim, né, todo tipo de profissional possível. Eles são verificados nessas clínicas de chemsex, ou órgãos equivalentes. Então, no Brasil não temos nada parecido com isso, e requer isso. Beleza. E nem CID tem. CID é Código Internacional de Doenças. O CID em vigor é que não os códigos. Vamos dizer que o CID em vigor, né, a edição do CID hoje em vigor no mundo, é o CID 10. CID 10, por exemplo, é como se fosse o código, tá certo? Fosse a legislação, fosse a nossa grande lei na área de medicina. Medicina e outras questões de saúde. Mas já foi aprovada a edição 11 do CID, que vai entrar em vigor em 2022 no mundo, porque é via OMS isso, estamos entendendo? Então, assim, via OMS, e ela já criou um código de doença novo, inédito, isso eu trouxe na minha tese também, inédito, que nele se enquadra o chemsex, porque o chemsex no CID-10, ele é enquadrado como sendo uma dependência química isolada. E no novo Código de Doenças, ele já tem uma lista de compulsões sexuais mais bem assim atualizada, e tem uma que, aqui eu citei o códigozinho que vai aparecer, que vai ter dela, e tem uma que é onde o chemsex se enquadra. Então mudou até o entendimento sobre isso. Então, a pesquisa é relevante por conta da questão do cruzamento com HIV, do contágio e outros ISTs, não só para contágio, mas também para adesão a tratamento. Um dado, por exemplo, tem gente que entra nessa coisa das festas, e tem até uma obra até literária, que eu até citei no meu trabalho, que é Algo para o Final de Semana, tradução do título, que é Something for the Weekend, é uma autobiografia de um inglês, que ele fala muito sobre as experiências dele sobre o chemsex. Tem gente que fica 3, 4 dias nessa onda, entende? E aí vocês querem tomar medicamento, tem que ser de uso diário, e aí vejam que é não só a prevenção, mas também o consentimento, como também a adesão ao tratamento também. Como uma variância ou não da dependência química, como uma estigmatização, né, porque já fica aquela questão, gay usa droga, entendeu? Gay quer para festa, aquela coisa toda de sempre, aí isso você inviabiliza. Você, na verdade, também trabalhar com os conceitos de autonomia, de alteridade, de vulnerabilidade, ou seja, até que ponto a decisão é autônoma? Até que dose, até que momento é autônoma? A alteridade é o conceito que a bioética trabalha muito, que é o conceito... Tem vários filósofos que falam sobre isso, tem Levinas, tem outros tantos, Riquet, outros tantos. E aí, então, a alteridade... Bom, Levinas, né, que é um autor, Emmanuel Levinas, ele fala assim, que a alteridade, ela é você colocar o rosto de uma pessoa como fosse no seu, e você passa a perceber o mundo como ela percebe. Então, independente de você concordar, achar uma pouca vergonha ou não, você tem que dar o tratamento jurídico. Lembra um pouco a empatia, só que a empatia é um aspecto mais emocional. Nesse caso, é uma decisão racional, que vai envolver uma responsabilidade sobre o outro, e por aí afora. E também, né, aí começa essa parte aqui, eu começo a ficar deprimido, porque meu trabalho, vocês vão ver que ele vai terminar meio assim. Mas o que acontece? Se o Brasil não tem políticas públicas nesse sentido, spoiler, não tem, e se na verdade, como é que está a redução de danos no Brasil? Não muita, tá? Então, é muito séria essa questão. Aí, vocês sabem que toda pesquisa tem vamos falar assim, existia um tripé, né, ou um triângulo das bermudas da pesquisa, que é a hipótese, que na verdade é o tema, o problema e a hipótese, são 3 coisas. O problema, ele recomenda que seja feito na forma de pergunta até, como foi colocado aqui. Eu coloquei problemas porque ficaria muito grande o parágrafo, eu dividi em 3 perguntas, né,
básicas, envolvendo a autonomia, até para você saber, né? Porque tem uma discussão muito grande que na área penal e tudo, para saber a autocolocação em perigo, né? E até que ponto, se a pessoa se autocoloca em perigo, teria um tratamento mais benéfico para o causador, né, do mal a outra pessoa. Tem umas questões aí. A professora Minaim, ela brinca comigo que eu sou um civilista de mentira, que eu sou um penalista como é que ela fala, meu Deus do céu? Penalista subsidiário. Mas que eu gosto de... E ela fala até que eu fui o melhor monitor dela. Eu falei, meu Deus, que truque, pelo amor de Deus. Porque eu fui monitor dela no mestrado, no doutorado, em ECA. Em ECA. E foi uma dobradinha muito boa da gente, foi ótimo, assim, né? Então, amo a auxiliadora, é minha amiga, e amo mesmo, é uma pessoa maravilhosa. E aí, assim, então, e outra coisa, vulnerabilidade. Esse foi um ponto que me bateu muito em mim, que bateram muito, assim, no processo de pesquisa. Porque estamos falando, e eu queria pedir licença a vocês para falar as coisas da forma que todos nós entendemos, mesmo que eu não seja científico, mesmo que eu seja até um pouco até levemente vulgar, tá? Mas vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Você pensa assim, um monte de Barbie. O que é Barbie? Aqueles caras fortões que vêm para o Carnaval de Salvador, que está na The Week, consome a droga, tem muito médico, muito empresário, muito advogado, muito juiz, entendeu? Muita gente assim. E aí, então, você fala, pessoal que tem dinheiro. Como é que eu vou falar sobre vulnerabilidade? Ah, coitadinho, na da droga é vulnerável. Muita gente bateu pesado em mim sobre isso. Mas aí a gente entende que pela bioética e outros conceitos também, inclusive jurídicos também, que a bioética não é direito, né? Mas é um departamento filosófico. Mas ela tem relação com o biodireito e por aí afora. É porque, na medida que você diminui a autonomia, a pessoa se torna cada vez mais vulnerável ou vulnerada, de acordo com a corrente da bioética de permissão, que é outra linha de bioética. E aí, a pergunta central foi, qual é o grau de... Algum tem, mas qual é o grau de preparação do sistema de saúde brasileiro que eu trabalhei, né? Eu joguei meu lado todo consumerista aí, né? Público, complementar e privado para conscientizar, prevenir e reduzir os danos com a prática e acolher as pessoas que estão envolvidas. Essa é a grande questão. Alguns devem estar, os que mais gostam de penal, devem estar pensando assim, né? Ah, como é que fica isso na lei de drogas? Eu digo uma coisa a vocês, não encaixa, não encaixa. Porque a lei de drogas, ela tem um artigo super suave, que é o artigo 28, que é o artigo que fala, o único crime do Brasil que não tem pena privativa de liberdade prevista sequer de forma hipotética, que é o usuário individual, né? Mas, se você for para o consumo compartilhado, seja induzindo, né, entre aspas, ou seja, compartilhando sem fim econômico, já joga no 33 já, que aí já são penas bem elevadas, é quase traficante. Então você não encaixa, fica aí um vácuo gigante, o que aumenta ainda o que? A própria estigmatização também. Porque, por exemplo, nos meus entrevistados, teve gente que morria de medo de ser presa. Mas como é que faz? Teve uma situação concreta, por exemplo, que aconteceu, que foi sobre... teve uma festa, né, um sexo coletivo aí de chemsex, e aí então teve um cara que começou a passar mal, teve overdose. O pessoal foi perguntando, chama SAMU, não chama SAMU, eles vão prender a gente, como é que vai ser isso? São questões que são... A expõe, né, o WhatsApp circula, acaba com a vida da pessoa, né? Enfim. Então, vem a hipótese o que é? A hipótese, ela é o quê? A sua ideia inicial, né? A hipótese pode ser comprovada ou não, mas é a ideia inicial que você vai ter. Então, é uma resposta prévia, que você vai confirmar nos seus estudos. Qual é a hipótese? Que é uma manifestação de vulnerabilidade. Por quê? Porque isso é muito importante. Olha só. Aqui no grupo, né, nós temos, professor Leandro, deixa eu fazer aquela brincadeira contigo, tá? Por favor, tá? Em duas palestras nós participamos, tem um hétero de estimação. Já sei. É um bullying que vai ser feito, hétero de estimação. Então, o que acontece? Mas eu imagino que no grupo tenham também pessoas LGBTQ.
né, e tal. Eu sou uma delas, por exemplo. Mas, o que vai acontecer diante disso? É que, tente você, que é LGBTQ, tentar fazer manifestação de carinho em via pública. No mínimo, você vai ter um olhar, entende? Quando não, como São Paulo, na Paulista, lâmpada na cabeça, e outras coisas mais. Criancinhas, meu Deus, maior exemplo as criancinhas, entendeu o que acontece? Então vocês têm que ter essa percepção. Então a pessoa, ela já fica vivendo encastelada a semana inteira, mesmo sendo um milionário altamente power lá de cima, tá? E aí, então, quando tem a possibilidade, e também a pessoa não quer também ter aquela relação heteronormativa, quer ter aquele marido, se for um rapaz, se for um homem, ou aquela esposa, se for uma mulher, independente se for homem trans ou mulher trans, tá, gente? Mas assim, não quer ter aquela coisa. Você quer ser solteiro, que é parecido com a discriminação que as mulheres solteiras e divorciadas e desquitadas antes sofriam, por exemplo, né? A mãe solteira também, etc. Então você não quer ter. Então você fica tendo aquela vida de muita. Parecendo. Eu usei muito Foucault no meu trabalho. Parecendo o panóptico de Foucault. Todo mundo te observando. Então, você no final de semana, você quer viver aquele final de semana, criar quase que uma dobra espaço-tempo para poder aquilo ali, que são 2, 3 dias, durar, tipo assim, um mês na sua percepção. E aí você tem uma falsa autonomia. Porque a autonomia só é no começo, que é o ato de você contactar lá o dealer, né? O dealer é gíria para traficante, mas é a tradução literal, ou aceitar ir para a festinha lá. Mas só que no meio do processo, sua autonomia vai sendo. Você é um cara que usa só a camisinha. Aí durante a festa você não usa, você abre mão da camisinha, entendeu? E aí coisa que acontece. E aí David Stewart, já que é aparecendo, fala sobre a questão de quê? Que a grande é a ressignificação do chemsex para o sober sex, o sexo sóbrio. Alguns falam vanilla sex, que é tipo baunilha, sem graça, mas não é isso, é você entender que é possível sim. Até porque teve um dado na minha pesquisa de campo muito, muito interessante. Existe muita camaradagem diante dos praticantes de chemsex. Então você fica acolhido. Às vezes você tem mais acolhimento naquele grupo de amigos, porque a pesquisa, repito, foi de homens que fazem sexo com homens, do que na sua família, ou nos seus amigos que às vezes não são da comunidade. Até entende, acontece. Então, então você tem que... Teve um entrevistado, por exemplo, meu, que ele teve que... Ele entrou numa situação de dependência química tão grande do chemsex que ele se tornou hoje em dia um... Pronto, digamos que ele teve uma quarentena antes da quarentena. Ele, na verdade, ele teve que sair de todos os amigos dele. Todos. Passou a ser o gay da família. O gay jarro da família. O gay útil. Que é tipo assim, cuida dos sobrinhos, tipo isso. Aquela pessoa totalmente sem vida nenhuma. Foi internado, etc. Oi, Leandro, pode Miro, falar. repete aqui uma coisa. Essa expressão, se eu entendi direito, essa expressão eu não conhecia. Gay jarro, foi isso? Gay jarro. Jarro, móvel, é aquela pessoa assim, alguém que tem uma utilidade na família. Você essa é gay? Eu não conhecia, obrigado. Aí você fica lá, você vai cuidar da mãe, você vai cuidar do irmão, vai cuidar enfim, né? Você não vai ter direito a ter vida própria, entendeu? É um provedor, no sentido de provedor. Isso. Tá, legal, entendi. Emocional, né? Teve até um vídeo da Porta dos Fundos, tem um ano esse vídeo mais ou menos, que falou da mulher viado. A mulher viado é aquela mulher assim que pega... Claro que Porta dos Fundos, né, gente, é uma sátira, é comédia e tal, não sei o quê. Mas falou assim, aquela mulher que pega todas as expressões gays, será tipo a Anitta, né? Todas as expressões gay, etc., e quer brincar, mas é lá, é o cabeleireiro, é o amigo, né? É para dar conselho, é aquela coisa bem estereotipada, que não é muito diferente dos trapalhões aí, que como fazia. Bom, o objetivo central foi investigar aí a preparação do sistema de saúde,
considerando o quê? A complexidade e as especificidades com a realidade de outros países. Sim. Gente, outra coisa. Por favor, sem aqui citar nome, nada disso, tá certo? Mas olha só, você deve ter visto por aí algumas notícias de currículos forjados, lá, 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 lá. Pessoal, quando você for fazer uma pesquisa, tem que ter muita honestidade, não só não só para não se descobrir, como também para que você dê o crédito a quem tem um crédito. Então, por exemplo, não há nem recurso financeiro. Eu tive recurso financeiro parcial pela Estácio, que foi a faculdade que eu dei aula durante algum tempo. Ela financiou minha pesquisa, não foi bem para o doutorado, mas financiou para eu fui bolsista produtivo da Estácio por 2 anos, então eu tinha que fazer N obrigações, fazer artigo, não sei o que, palestra, viajar para congresso, enfim, coisa do tipo. Inclusive financiou o do Chemsex, fiquei chocado assim, mas feliz, é claro. E aí, então, vamos dizer assim, mas eu falei claramente, eu não tenho dinheiro para abrir aqui uma pesquisa estatística de 1.000 pessoas. Não dá, não tem dinheiro. Coitado, professor, majoritariamente. Então, o que eu pude fazer foi uma pesquisa qualitativa, ou algo perto disso, tá? Aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa, e a minha intenção foi claramente o seguinte, eu quero comparar pesquisas semelhantes que já foram feitas no exterior, como o The Chemsex Study, que foi a pesquisa mais emblemática do exterior, e tentar fazer assim, comparar uma com outra, e mostrar o que os meus resultados daqui eram iguais ou não. Um deles é diferente. Algumas drogas são internacionais. Exemplo, alguém perguntou no grupo, não sei se foi, qual dos grupos foi, sobre o Poppers. O Poppers, ele é, na verdade, eu falei todas as drogas na pesquisa. Ele é, vamos dizer, um vidrinho que parece tipo uma acetona, aí você tira, aí sai um vapor, e ele dá um sentimento assim, ele é bem rápido, dá um sentimento de uma aceleração. É muito fazer sexo anal, facilitar a coisa do tipo. O Poppers é muito utilizado na comunidade gay. Gay, assim, digo, de homens gays. É muito comum isso, o Poppers. É uma droga leve, embora tenha também seus riscos também de ataque cardíaco, coisa do tipo. Mas, então, esse Poppers é como se fosse um lança-perfume, alguma coisa nesse sentido? Então, não, a forma do consumo não é igual ao lança-perfume. Mas vamos dizer que o efeito é semelhante. O lança-perfume também é bem ligeiro, é bem rápido, etc. Mas ele vem nos vidrinhos. Ele parece um negócio de esmalte. Inclusive no Brasil é ilícito, mas a importação dele tenta fazer assim, dizer que é negócio para... enfim, eles dizem que alguma coisa não é, mas tem países que o Poppers é liberado. É vendido em sex shop, Irlanda, por exemplo. Não é uma coisa tipo assim, geral, tipo cocaína, geral, é proibido, né? Não é isso. Agora, então, tá dentro dessa questão daí. Então, ela é uma coisa que se consome naturalmente em vários lugares do mundo. Agora, tem drogas, por exemplo, que lá fora consome e aqui, eu, sinceramente, eu nunca vi ter acesso. Mas eu sei que tem pessoas que conseguem. A própria metanfetamina, muito conhecida da série Breaking Bad, né? Enfim. Mas aqui não é. Mas talvez não seja, porque aqui a cocaína é bem mais barata do que no exterior. O exterior custa 10 vezes mais, em média. Então tem essas diferenças, mas tem coisas que são muito semelhantes também. Certo? Aí, pronto, aí tá bem que eu falei aqui, a gente mata a cobra, mostra o pau, como se fala, né? Então eu falei que é comparar com o The Chemsex Study, relatório Astra. Aqui o CID, o código é esse, 6C772 do CID-11. Como é que o Brasil vai lidar com isso? Aí Jéssica foi ótima, né? Jéssica é minha amiga e tá na banca também, acontece. Jéssica falou assim, tipo, claro que não tá preparado o Brasil para isso. Claro que não tá preparado. Mas assim, mas não tem, né? Enfim, como é que o Brasil vai compreender isso? Gente, olha só. Teve um edital em 2018, um edital para dar dinheiro, né, no caso, financiar pesquisas em HIV em várias vertentes. E tinha uma delas que era igual ao Chemsex. Meu trabalho foi todo aprovado, só que na época eu não era doutor. E aí tinha que ter um doutor para ser líder. Também conheci o professor Leandro também. Então tinha que ser alguém para poder ser líder de pesquisa, tá? Então tem uma professora que ela pesquisa. Eu não estou falando mal dela, estou falando mal
da ignorância por completo. 2018, uma professora doutora em enfermagem, que participa de um grupo de pesquisa no Instituto de Saúde Pública da UFBA, que é multidisciplinar. Fala aí, gente, esqueci. Entendeu? Enfim, do Instituto de Saúde Pública da UFBA, multidisciplinar, etc. E eles falam o seguinte: não, nunca ouvi falar do chemsex. Aí você pergunta: será que não problemático, entre outra? Assim, quem é do babado sabe o que acontece. Uma festinha ali, outra festinha ali, outra festinha acolá, é o que mais acontece. Mas quem é de fora, porque a pesquisa tem que ter uma validação, né, geral, não entende a dimensão disso. Muito bem. No meio dela, eu tive uma certa crise moral durante ela, viu? Porque o governo, sem polemizar, por favor, Ave Maria, mas quando o governo atual entrou no poder, né, que foi 2019, e foi eleito, fiquei assim, meu Deus, eu continuo com essa pesquisa, eu paro. Porque eu tive medo tanto do cancelamento, né, da própria comunidade, de achar que eu estou querendo chamar de todo mundo de drogado, como também de se entender que isso que me traumatizou, sabe o que foi, gente? Uma matéria da revista Época, de um cara super sério, um infectologista, que pesquisou sobre a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que, segundo dados da própria Inglaterra, reduziu, assim, em 2/3 os contágios de HIV, porque porque, claro, a PrEP, o que ela é? A pessoa que tem o HIV em tratamento, ela toma 3 medicamentos contínuos todos os dias. Às vezes um comprimido, 2, 3, etc. Mas são 3 antirretrovirais. A PrEP toma 2 deles. E isso, vamos dizer, que te imuniza em mais de 90% de chances de contrair HIV. Além do fato de que a pessoa que, embora tenha HIV e ela tenha carga viral indetectável, ela não transmite, mesmo que o outro não faça uso da PrEP. Não estou recomendando, são dados científicos. Inclusive, tem uma campanha muito recente falada que U é igual a U. Undetectable, ou seja, indetectável, é igual a intransmissível, né, untransmissible. Então, teve isso. Então, a PrEP é mais uma camada. É o outro se cuidar, é você se cuidar e ainda usar a camisinha também. Mas se falhar a camisinha, a PrEP já dá uma boa segurada aí nas probabilidades de contágio de forma muito acima de 90%. É bem mais, mas eu estou sendo bem conservador na situação. Pois é. Aí, resultado. Então, aí eu fiz um corte epistemológico, vejo que eu grifei aqui para evitar, né, aquelas perguntas muito capciosas na banca e tal, entre os HSH, e aí trazer sugestões. Acho que estou acabando já. Sim, olha só, acontece. Uma coisa muito importante para o grupo de pesquisa, que é o seguinte: o grupo de pesquisa em direito de sexualidade trabalha com aspectos que quase nunca são motivo de normas jurídicas heterônomas, de fora para dentro, tá? Do diferente. Então, desculpa, vocês vão trabalhar muito com pesquisa empírica. A pesquisa empírica, quando envolve a individualidade, a intimidade, exige-se, ainda mais agora, viu, com a LGPD em vigor, a Lei de Proteção de Dados, mas exige-se que você submeta ela a um comitê de ética e pesquisa científica. Pode ser qualquer um do Brasil. Teve um membro da banca aqui que me gongou no meio da banca, falou assim: eu acho que isso aí não tem muita validade, não. Não foi da UFBA? Não, meu amor, não precisa ser da UFBA, não. Tem que estar na plataforma Brasil, que é do governo, Ministério da Saúde. Pode ser do Oiapoque ou Chuí, não importa. E isso é que é importante, porque submete na plataforma do governo, é tudo documentado em PDF, enfim, e lá é que é a prova. Às vezes devolve, o meu teve devolução, teve que fazer ajuste no questionário, o questionário tem que preservar a intimidade. Inclusive, isso teve um problema, vocês podem ver na minha tese, que a minha tese é assim, ela é pequena, ela é compacta, ela tem 120 e poucas folhas.
E tem umas 60 folhas de anexo, que foram as entrevistas, anexo não, da apêndice, que foi o que fiz. Foi a transcrição das entrevistas. Ao mesmo tempo que eu não poderia disponibilizar as gravações, porque tem vozes que são características, que se pegar aquela voz ali, todo mundo conhece aquela voz, dos amigos e tal. Mas, eu tinha que ser fidedigno com a fonte de pesquisa que eu produzi. Então, eu tive que transcrever as entrevistas, todas as 20. E o diálogo está bem fidedigno. Às vezes a pessoa pergunta uma coisa, eu pergunto uma coisa, a pessoa fica desconfortável, aí eu pego mudo, eu fui bem fidedigno nisso. Então, teve a empírica com a teórica. E na empírica, não só teve entrevista, como também, vamos dizer assim, observação local também. Então, na verdade, a questão das próprias boates e os ambientes também, em alguns casos, eu não participei de Chemsex, tá, gente, por favor, mas algumas situações de contextos você entra para poder observar a dinâmica, e isso é algo que é fonte de pesquisa também. Então, eu estruturei a tese em 6 capítulos, foi isso mesmo, 6 capítulos, na verdade, se eu considerar introdução e conclusão, são 6 capítulos, mas só que é introdução, conclusão e 4 no meio. Olha só como é que eu fiz. Meu capítulo foi Chemsex ocupou metade de minha tese, obviamente. A primeira sobre o Chemsex, que é o capítulo, vou chamar de número 2, tá? Mas é o primeiro dos 4. Falam sobre como é no exterior, tipo assim, Chemsex, tudo que você queria saber sobre o Chemsex e nunca teve coragem de perguntar. Foi esse primeiro capítulo meu aqui, certo? Que eu botei aqui. Inclusive o CID-11, etc. Depois eu trouxe a pesquisa que eu desenvolvi, a pesquisa empírica. As entrevistas todas, que elas estão transcritas no apêndice, mas eu fui categorizando ao longo do próprio capítulo, né? Aí, eu tenho que falar da parte mais filosófica. Esse foi o capítulo que mais me deu trabalho de fazer. Por quê? Porque quando vocês forem fazer um trabalho, todo mundo deve fazer um trabalho. Tô acabando, viu, gente? Peraí, tenham calma. Todo mundo deve fazer um trabalho científico. Aí, o que acontece? Aí fica, na verdade, assim, tipo, eu quero fazer um trabalho para poder mudar o mundo. Querido, esqueça. Você não vai mudar o mundo. Você tem que escrever aquilo que você tem condições de escrever. Então, por exemplo, eu não li toda a obra de Foucault, mas Foucault foi um marco teórico importante para mim, sobre a biopolítica. Sabe o que é biopolítica? Ele trabalha a corporeidade, a manipulação sobre os corpos. O que o governo, a medicina, a escola, a família diz que você pode ser seu corpo ou não. Mexe com aborto, mexe com reprodutivo, mexe com tudo. Foucault, se Foucault fosse vivo, ele seguramente teria pesquisado sobre o chemsex, não tem nem dúvida disso. Eu brinquei com o David Short, tipo, senão ele é um fofo, é super acessível ele. Fala até que eu casar com ele até, dá a minha conexão com ele. Quem sabe um dia, quem sabe. Mas acontece. Mas Foucault, ele falou sobre isso, na verdade. Né? E Foucault tem um lugar de fala muito importante, porque Foucault, ele morreu de AIDS, assim, eu não sei se morreu de AIDS, mas ele teve HIV, tá? Parece que foi, confirme aí depois, tá? Às vezes eu erro as coisas. Mas assim, não, sempre erro as coisas. Mas, e Foucault, ele pesquisou muito sobre essa questão. História da Sexualidade, um livro importantíssimo dele, como também Microfísica do Poder e outros tantos. Então, eu usei o marco teórico e eu falei da bioética de intervenção. O que é isso daqui? Tem várias linhas, rapidamente, bioética em 30 segundos. Bioética foi uma ciência ou uma linha filosófica criada naqueles 70, tá certo? Por uma figura, meu Deus, cadê o nome do homem aqui, Jesus? Aqui, pronto, achei. Que é sobre essa pessoa aqui, que é o Van Rensselaer Potter. Teve, na verdade, um outro criador, acho que foi um alinhamento planetário, né? E aí, 2 pessoas criando bioética ao mesmo tempo num mundo, lugares diferentes, naquele de 70. Foi Van Rensselaer Potter. Pensando muito nas questões, né, de tanto tecnologias reprodutivas, como também de meio ambiente, coisa do tipo. Mas a primeira linha bioética foi a linha da bioética principiológica, a da escola de Georgetown, que gerou a obra célebre de Bachefontaine e... eu estou pensando que eu esqueci agora, não fujo o nome agora.
que traz aqueles princípios, não maleficência, beneficência, etc. Só que essa foi a primeira linha. A primeira. É como se fosse Hans Kelsen, entendeu? A bioética principiológica, essa de Beauchamp e Childress, foi é tipo Hans Kelsen. É importante, mas já evoluímos muito diante dela, mas sempre volta para a mesma. E, no Brasil, temos a bioética de intervenção. O que é intervenção? Não é intromissão. Inclusive, os autores sempre falam isso. É da UNB, de Brasília. E, portanto, o que fala? É para você empoderar o inimigo, o inimigo é ótimo, empoderar o sujeito, para poder o sujeito, ele sair daquela condição de vulnerabilidade, então ela reconhece a vulnerabilidade expressamente, para ele poder tomar decisões autônomas. Então, este é o marco teórico. E os sistemas públicos de saúde, em geral, eles são muito inspirados nessa bioética de intervenção. O do Brasil, ela é brasileira, claro que a daqui do Brasil não influenciou o mundo inteiro, mas a saúde pública como um todo, ela dialoga muito com a bioética de intervenção. Você tem um sistema público de saúde, dialoga com bioética de intervenção. Estou acabando, 1 minuto só. Pronto. Aí o que acontece? Aí no último capítulo de desenvolvimento, foi o capítulo da depressão. Gente, eu entrei no tal do CONAD, o Conselho Nacional de Drogas, eu saí deprimido. Primeiras reuniões, né? Uma reunião a cada 2 anos. As atas estavam lá, só a cada 2 anos. Segundo, eu sei que fala mal do presidente nosso não, lá, né? Lá ele, mas aquele presidente lá, a gente adora falar mal dele. Mas no governo do PT, seja Dilma, seja Lula, também teve um terreno do CONAD, não. Outra coisa, não teve também discussão ou representatividade LGBTQ nenhuma. Se teve, eu não vi. E a discussão do CONAD, com toda a relevância, mas não saía da discussão do crack na adolescência. Era tipo isso. Eu saí assim, ó, de queixo caído. Falei, não é possível coisa dessa. Que é aquilo que coordena nacionalmente as políticas de dependência química. Então, e além disso também, o Brasil, eu não concordo muito que o Brasil seja mais o expoente no tratamento ao HIV. Ele melhorou agora, de alguns meses para cá, quando permitiu que a PrEP, o medicamento da PrEP, possa ser vendido em farmácias. Porque eu meti o pau nisso, falar, não é possível que você tenha que ir lá no mesmo lugar que as pessoas que fazem tratamento, os soropositivos, porque isso afasta. A pessoa, ela não quer ser confundida. Não é nenhum problema a pessoa ter HIV, entenda o que eu estou querendo dizer. Mas olha o processo. Você ir para lá, você tem que marcar o horário, tem que entender o que acontece, então você não quer. Aí você vê o outro lá e fala, olá, entendeu? Você já faz a estigmatização toda. Então, porque tem um estigma fortíssimo, infelizmente, e não deveria ter, tá? Não deveria ter. Absurdo. Mas, enfim, teve aí uma religiosa que não falou aí outro dia, agora tem menos de um mês. Então. E aí, coisas finais, qual é? Em suma, tem muito que ser feito ainda. A pesquisa foi feita antes da pandemia. A gente está vendo nessa pandemia, na prática, como é uma coisa descoordenada a saúde pública nossa. Se não fosse o STF para poder dizer, município e estado resolvam os critérios de isolamento social, estaria pior do que a gente já está, e já estamos muito ruins. Quanto mais nessa questão daí. Gente, já falei tempo demais, já estourei já o tempo, viu? Quais são os finais, etc. Eu reforcei aqui a questão que não é exclusivo do HSH, só um recorte de pesquisa, que merece a gente poder depois estudar com outros recortes também, por aí afora, e eu passo os slides depois, para vocês lerem depois com atenção, viu? Então, é isso aí, galera. Obrigado aí, e estou aberto às perguntas, viu? Valeu. Muitíssimo obrigado, Belmiro. Muito obrigado pela sua apresentação, viu? Imagina. Estou